Oi, pessoal, bem-vindo para mais uma aula de francês. Eu me chamo Heitor e hoje a gente vai ver os tipos de es do francês. Vamos lá. No francês, a gente tem quatro tipos de es. Como assim? A gente tem o e sem acento, que é o e sans accent, o e com acento agudo, que é o e accent aigu, o e com acento grave, que é o e accent grave, e o E com acento circunflexo. E, accent circunflexo. O que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender a pronúncia de cada um deles, que faz total diferença na palavra ou na frase que você vai falar. O E sem acento, que aqui está como E sans accent, ele é um E com som fechado. E. E a gente não pronuncia no final das palavras. Eu pus dois exemplos aqui. Suisse e dimanche. Suisse, você pode ver que o S faz esse sonzinho do E. Suisse. Dimanche. Você pode ver também que é o CH ali que está fazendo o sonzinho do E. Dimanche. A gente não fala Suisse nem Dimanche. Por isso que a gente considera que não se pronuncia ele no final da palavra. Normalmente, a letra que vem antes desse E é que vai dar o sonzinho dele. E quando ele está no meio da palavra? A pronúncia vai ser normal com ele fechado. Vamos para os exemplos. Eu coloquei aqui duas palavras. Discutir, que ele está mais para o finzinho, mas eu considerei meio da palavra. E demain. Pode ver que nas duas palavras a gente está pronunciando ele. Discutir, demain. Só que ele tem o sonzinho fechado, o sonzinho de e, tá? No francês, a boca sempre é mais fechada e mais forte. E. Discuter, demain. Então, ele só é pronunciado quando ele está no meio da palavra ou no comecinho da palavra. E accent aigu, que é o nosso E, acento agudo. No francês, o som é fechado. E. Pô, Heitor, qual é a diferença desse E para o E sem acento que a gente acabou de ver? A diferença é que esse E com acento agudo, a gente vai pronunciar ele no final da palavra, com um sonzinho fechado. Vou dar dois exemplos. Degré, que é o que eu coloquei aqui, e désolé. Apesar da gente ter aqui no désolé ele também no começo, a pronúncia vai ser igual. O som é fechado. Degré, désolé. Dá para notar que ele é pronunciado no final da palavra, diferente do outro que a gente não pronunciava. Degré, désolé. A gente escuta o som dele no final da palavra. E quando ele está no meio da palavra? No meio da palavra, ele vai ser pronunciado fechado também. Vamos para os exemplos. Décomposer, décrire. Décomposer, ele está no início. O som dele, fechado. Décrire, ele está lá no início da palavra. E o som dele continua fechado, tá? Esse aqui é diferente do nosso, porque no nosso, o E com acento agudo vira E. No francês, ele permanece e serve para indicar que ele deve ser pronunciado quando estiver no final da palavra, tá bom? Então, a gente vai pronunciar ele fechado. E. Agora, a gente vai para os dois, onde a pronúncia é aberta. E, accent grave. E com acento grave. Esse E, ele vai ser o equivalente ao nosso E aqui do português. Então, esse E vai ter o som aberto. Sempre que a gente encontrar ele, o som dele vai ser aberto, tá? Normalmente, ele está no meio da palavra. Então, vão aqui os exemplos. Père, frère. Tá vendo como ele é o equivalente ao E do português? Então, esse E, quando você encontrar, você vai pronunciar ele aberto. Pode ver que na palavra père, a gente tem o E com acento grave e o E sem acento. O E com acento grave está sendo pronunciado de forma aberta e o último E que não tem acento, ele não é pronunciado père. A mesma coisa ocorre para frère, onde o E com acento grave é pronunciado de forma aberta e o E sem acento no final da palavra não é pronunciado.
Qual que é o E que está faltando agora? Que é o E acento circunflexo. E acento circunflexo. Diferente do português, esse E no francês, ele tem o som aberto. Mesmo som do E com acento grave. Esse é o som desse E. Quando esse E está mais para o final da palavra, ele é pronunciado com som aberto. Vão os exemplos. Forêt, prêt. Forêt, prêt. Tá? E quando ele está no meio da palavra, no começo da palavra, ele é pronunciado com som aberto também. Vamos para os exemplos. Être e même. Tá vendo que ele está no começo da palavra e o som dele continua aberto? Então, sempre que a gente vê esse E, ele vai ser pronunciado. E não confunda a pronúncia dele com a do português. No português, ele tem o som fechado. No francês, ele tem o som aberto. Tá bom? Muito obrigado. Eu me chamo Heitor, estou nas redes sociais como @profeitorfr. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha com quem quer aprender francês e não deixe de se inscrever que isso me ajuda muito, tá bom? Muito obrigado. A tout à l'heure. Tchau!